Bem, mais uma vez, boa noite aí, pessoal. Hoje, né, esse momento do nosso fórum social, né, a ideia é para estar tocando em temáticas para além do acadêmico, né? E nós tivemos a sacada de justamente hoje, no dia 25 de julho, né, coincidir de ser o Dia Internacional da Mulher Negra, né, Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, trazer essa temática, né, para o Fórum Social. E já gostaria de, desde já, agradecer, né, a participação de todos vocês e chamar para a mesa, né, a jornalista Luciana Barreto, né, a produtora Aninha Catão e os rapazes do podcast lá do B do Rio. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês no 25 de julho. É um dia importante demais para nós, mulheres negras. E eu percebi que fizeram um recorte na temática aqui, que é um recorte justamente para contemplar essa temática da mulher negra, mas eu não vou fugir muito dessa temática, não. Hoje eu queria fazer um recorte também da minha dissertação de mestrado e queria falar sobre discurso de ódio. Por que eu digo que não vai fugir muito da temática? Porque a gente pode colocar todos os elementos que eu vou falar aqui sobre a questão do ódio para as religiosidades, e então a gente vai ter a mesma temática no final das contas, né? Nos últimos 2 anos, eu sou jornalista, sou Luciana Barreto, jornalista de televisão, eu passei por algumas emissoras e hoje, há 2 horas, eu fui anunciada na CNN Brasil, então é a minha próxima casa, e estou bem feliz também por isso, obviamente, né, porque é uma casa importante, é um passo importante para as mulheres negras no Brasil, né? Eu estudei nos últimos 2 anos discurso de ódio contra negros nas redes sociais. E falar um pouquinho desses resultados, primeiro é falar que a gente tem um recorte que não é meu, é de um outro professor, dentro da minha dissertação, mas é um recorte que atinge principalmente, basicamente, as mulheres negras. O discurso de ódio contra negros é campeão no Brasil, da linha de ódio contra negros é o campeão no Brasil, na medição da SaferNet, que é a ONG que mede isso no Brasil. E as mulheres no Facebook, elas são campeãs de ódio. 81% das vítimas do ódio são mulheres negras. E 65% dos odiadores, dos haters, são homens brancos, jovens. Então, é importante a gente estar atento a esse número. Por que mulheres negras, né? Ainda nessa pesquisa desse professor Luiz Valério, as mulheres negras, elas aparecem com 81% do discurso de ódio, de vítimas do discurso de ódio, quando elas aparecem, principalmente em cargos de chefia, ele elenca 8 elementos, né? Então, se ela aparece em cargos de chefia ou algum cargo que dê a ela uma visibilidade, como jornalista, médica, advogada, ela sofre discurso de ódio. Quando ela vence um concurso de beleza, ela sofre discurso de ódio. Quando ela aparece ao lado de um homem branco como companheiro, ela sofre discurso de ódio. Quando ela viaja para o exterior, e se essa viagem for para países nórdicos, para os Estados Unidos ou para a Europa, ela sofre discurso de ódio. E, especialmente, quando ela liga a beleza a identidade negra. Por exemplo, se ela valoriza o cabelo afro como um cabelo belo, ela sofre discurso de ódio. Isso está muito claro dentro dos tempos difíceis que a gente tem vivido. Está muito claro que existe uma delimitação dentro da vida da mulher negra, qual o espaço que ela deve ocupar na sociedade. O espaço da subalternidade, o espaço que não condiz com a beleza. Esse espaço deve ser ocupado por mulheres brancas. Quando ela ousa sair do espaço que é delimitado a ela, ela sofre discurso de ódio numa tentativa de que essa mulher recue
para o espaço que é delimitado a ela, que é o espaço da subalternidade, é o espaço da cozinha. Então, isso está muito claro. Uma das características da minha... Eu queria começar falando das mulheres negras, mas uma das características da minha pesquisa, eu queria entender o que passava na cabeça do Reiter e oferecer um contradiscurso. A minha ideia era essa. Então, eu estive nos Estados Unidos, né, minha pesquisa nasce lá, no Alabama, e eu percebi que lá eles tinham uma educação já na primeira infância de combate ao ódio. Então, eles tinham uma plataforma que se chama Teach and Tolerance, e essa plataforma ela oferecia toda uma gama de possibilidades aos professores para trabalhar tanto na educação primária o combate ao ódio. Então, eu voltei para o Brasil decidida a isso. Eu falei, não, vou pesquisar isso. Quando eu vim pesquisar, eu não achava na nossa literatura algo sociológico ligado ao ódio. A gente achava muito na parte jurídica, né? O que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, mas a gente não tinha. Então, eu tive que formular isso. Formulei através de um filósofo, Cornelius Castoriadis, e ele diz o seguinte, né? A identidade, a nossa construção da identidade faz parte da nossa construção da identidade diferenciar o outro, né? Então, eu entendo que eu sou diferente da Ana, e, muitas vezes, para conservar o meu próprio afeto, eu entendo que a Ana é inferior a mim. Algum momento eu passo a odiá-la. Isso faz parte da nossa construção. Essa é a grande história. O que o Reiter tenta fazer dentro dessa lógica? O Reiter, o odiador, ele quer converter esse outro de que ele tenha razão. Então, o odiador, ele quer a conversão desse outro. Ele quer derrotar esse outro, convertendo. Ele quer a derrota. Então, isso a gente percebe muito nas redes sociais. Essa luta está muito clara nas redes sociais, essa questão da derrota do outro. O que acontece em relação ao discurso de ódio contra negros, que é específico, que é campeão no Brasil e é específico? A gente chama uma questão de inconvertibilidade do sujeito. Um preto nunca vai ser branco. Então, existe uma característica específica para o discurso de ódio contra negros. Todas as marcas discursivas que vêm no discurso de ódio contra negros traz a ideia de eliminação e de morte, por conta da inconvertibilidade do sujeito. Traz a ideia de, eu queria que você não existisse, o navio negreiro, por que não afundou no navio negreiro, por que não atirou em todo mundo, só queria a Miss Brasil, a Miss Piauí, por exemplo, ganhou o Miss Brasil e imediatamente começou a sofrer discurso de ódio, porque ela está naquela categoria do ganhou um concurso de beleza, então está numa situação de poder, o belo ligado à pessoa negra, então ela começa a sofrer discurso de ódio e em vários momentos as pessoas dizem, eu só queria que ela morresse antes do Miss Universo. Ela não me representa, eu só queria que quem me representa é a Miss Argentina, e por aí vai. Então, existe a questão da inconvertibilidade, que é a eliminação desse corpo preto. E essa é a característica básica, um grande bloco da minha pesquisa. O segundo grande bloco é que eu trato a linguagem como uma linguagem, a gente trata a linguagem como uma linguagem intervenção. Para a gente acredita que a linguagem, esse discurso, ele não é resultado unicamente do nosso racismo que a gente já conhece. Ele não é só resultado do nosso racismo. O que eu chamo a atenção na nossa pesquisa é que essa linguagem ela é uma linguagem de intervenção, ou seja, ela está produzindo uma nova conjuntura de ódio. Neste momento, como linguagem de intervenção, eu estou normalizando o discurso de eliminação desse corpo preto. No plano do discurso, eu estou fazendo algo que a gente já está fazendo na prática, eliminar a população preta. E no plano do discurso, eu estou legitimando essa eliminação. Então, eu chamo a atenção para algo muito importante que está acontecendo nas redes sociais, que a gente pode não ser o discurso da mídia hegemônica, mas está acontecendo nas redes sociais uma normalização desse discurso de eliminação da pessoa preta. E por que eu disse no início que eu achava que isso serviria
porque é o que acontece hoje com as religiões de matriz africana. É a mesma normalização do ódio, é a mesma ideia de eliminação. Então, quando a gente traz essa ideia, por exemplo, quando uma autoridade fala vamos jogar um míssil em determinado lugar, a gente também está a ideia de eliminação desse corpo preto. É a mesma normalização da morte. E a gente está legitimando e criando o que a gente entende como uma conjuntura de falta de empatia com causas de grupos que estão sofrendo com a opressão. E a falta de empatia está normalizada no plano do discurso. Se der tempo, eu falo mais alguma coisa, mas eu percebi que a gente está com o tempo contado aqui. Então, eu queria deixar essa mensagem. É óbvio, quem quiser, depois eu vou disponibilizar a minha dissertação de mestrado. Desculpa, gente, que hoje eu comecei na primeira mesa de manhã cedo, então, dia 25 de julho, a gente aproveita para fazer um apelo para essa situação das mulheres negras no Brasil, que, aliás, que sofrem não só no plano do discurso a opressão, mas que sofrem também com a eliminação desse corpo preto que sai do útero da mulher negra. Então, a gente está sofrendo muito e esse apelo é urgente, extremamente nesse momento em que se desenha no país uma situação ou um período muito difícil para nós, para as nossas lutas. É isso, gente. Obrigada. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou Ana Catão, sou produtora cultural. Vou falar produtora cultural, na verdade, porque me chamaram para falar sobre produção cultural. Mas também sou diretora artística, sou bailarina e, na verdade, eu vou deixar para falar sobre o papel da mulher negra enquanto produtora cultural no final, porque eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem por que eu cheguei até aqui essa questão da produção cultural. Eu sou bailarina, comecei a dançar com 4 anos de idade, bem novinha, dança clássica, na Mariolê Neva. E dentro do campo das artes, primeiro que o racismo ele tem vários braços, né? E só que a gente vai dando outras nomenclaturas para isso, mas a gente sabe que, no fundo, tudo é racismo, né? Então, uma menina preta, né, que fazia aula de balé clássico numa escola tradicional de dança que leva para o Teatro Municipal. Já foi um processo difícil na infância e na adolescência por conta do cabelo, porque o cabelo, por mais que passasse gel, ficava arrepiado. A questão do coque, que não ficava no lugar, porque não prendia a redinha no cabelo. Enfim, eu fiz balé clássico até os meus 16 anos. E na minha adolescência eu sofri um processo de começar a rejeitar as artes, né? Eu falei, não quero mais saber de arte, porque eu sofria muito preconceito, né? Mesmo sendo magra, eu tinha uma bunda, né, avantajada, que para o balé não podia, então, por mais que eu encaixasse aquele quadril, por mais que não sei o quê, a coisa nunca estava suficiente, né? Então, passei, eu e mais uma da minha sala que cresceu com a mesma turma, e até para os papéis, a gente sempre ficava nos fundos, tinha que botar pó de arroz na cara, enfim, porque bailarina tem que ser tudo igual, e a maioria eram brancas. E na minha adolescência, eu já começando a entender como é que funcionava essa questão racial, eu comecei a ir um pouco de contra e falei, não, acho que a arte não é para mim. E saí do balé clássico, falei, vou fazer outra coisa, vou estudar, vou fazer faculdade, coisa e tal. Nesse processo, dentro das minhas andanças, eu de candomblé desde criança, tinha o candomblé como religião, como religiosidade, e ia seguindo a minha vida paralelamente. Até que um dia, já há 1 ano afastada de dança, eu conheço, pelos movimentos de cultura de rua, né, de blocos e coisa e tal, um movimento de dança negras, né, que é o jongo, o samba de roda, o afoxé, enfim. E aí, então, para mim, aquilo era muito novidade, mesmo sendo da dança, porque toda a minha trajetória, que não foi pequena de dança, eu nunca tinha visto,
essas coisas dentro de uma escola de dança. E se é dança e se é brasileira, por que que não tem, né? Aquela coisa. E eu me apaixonei por aquilo, entendia, por exemplo, quando eu chego no afoxé, que eu chego na dança afro, que eu vejo a dança dos orixás enquanto artístico, aquilo ali é novidade para mim. Porque dentro de uma escola, nunca eu tinha ouvido falar que podia se praticar a dança dos orixás, por exemplo. Eu achava que era a dança do terreiro, que era uma dança sagrada, que nem vinha para fora. Tinha um conhecimento do afoxé, que chegava perto na Bahia, porque minha família era baiana, mas vivia numa realidade daqui, não fazia ideia que existia bloco afro, por exemplo. Né? Então, eu me apaixono por aquele meio, mas ainda muito reticente com a questão da dança, até porque o pai fala, né, a minha mãe, meu pai falava assim, não, olha só, você não vai para o meio da arte, não, isso aqui é só lazer, porque a arte não ganha dinheiro. Você tem que fazer uma faculdade de engenharia, de não sei o quê, que dirá arte preta, né? E aí eu falei, não, eu vou seguir esse caminho, mas sabendo que, paralelamente, a uma coisa acadêmica, e fui para a faculdade. Fiz engenharia, desisti, fiz 1 ano, e fui fazer turismo, que eu achava que era mais a minha cara, por envolver pessoas e coisa e tal. E, paralelamente a isso, fui seguindo a minha trajetória dentro da dança. Só que é muito interessante como o destino... Cadê o Márcio? Estava ali falando de Ori, né? Ele, quando você começa a ter um entendimento disso, você percebe que você, às vezes, faz um caminho e o seu eu interior quer outro caminho. E eu fui levada para outro caminho, mesmo tendo sido orientada a não seguir para o meio artístico. Eu comecei a dançar e as coisas foram... A dança afro foi me abrindo portas, até que um amigo... falecido Edson Cortes, que era do Grupo Galo Cantor, que estava ajudando a Selma Candeia a reerguer o quilombo de Candeia, lá em Acari, falou, Aninha, a gente precisa... Eu já estava aí, sei lá, com quase 10 anos de experiência de dança afro já, e desde criança, com a questão da dança, ele falou, a gente precisa muito de uma pessoa para movimentar a dança em Acari, lá no quilombo do Candeia, está querendo reabrir aquele espaço, é um espaço importante. Eu, sambista, apaixonada pelo Candeia, fiquei muito feliz com o convite, mas, ao mesmo tempo, não queria essa responsabilidade. E falei, não, Dinho, olha só, eu não tô para isso, eu não quero saber de dança, a dança é meu lazer e tal. Aninha, mas se você não for fazer, quem vai fazer? Você é uma mulher preta que tem um entendimento disso, eu não tenho outra pessoa para botar lá dentro, principalmente aonde é. E aí aquilo ficou martelando, eu falei, preciso ir pelas crianças. E preciso ir pelas crianças, acabou se formando um grupo, que é o grupo que existe há 8 anos, que é o Tambor de Cumba, do qual eu sou diretora artística, idealizadora, professora, e produtora, e bailarina. E aí, assim, por que tantas coisas? Né? Por que a gente quando a gente tem essa questão da pele, a mulher preta sofre isso. Você... acaba reunindo muitas funções, né? O que o Felipe falou, a mulher faz um monte de coisa. E, na verdade, eu não queria fazer esse monte de coisa. Eu queria ser bailarina, queria dançar. Só que, com o tempo, com o crescimento do grupo, eu fui percebendo que, se eu não fosse abrindo os meus próprios caminhos, eu não ia caminhar. Porque é muito difícil você ver um produtor cultural preto. Choquem. E não é uma profissão, né, que é tão inacessível assim. Mas por quê? Existem produtores culturais pretos, só que eles não têm visibilidade. Ninguém dá acesso a isso. E eu queria dançar, mas, ao mesmo tempo, eu queria dançar, mas eu não tinha quem me produzisse, eu não tinha quem me dirigisse, eu não tinha quem montasse as coisas para mim. Né? E o meu grupo todo são meus alunos, então eles menos ainda tinham essa condição. Né? E aí eu fui começando, me formei e tal, no turismo, que me serviu de base para muita coisa, mas eu não sou formada em produção cultural, eu nunca fiz um curso de produção cultural. Eu fui estudar, sozinha. Ao mesmo tempo não tinha tempo, porque trabalhava, estudava, dava aula de dança, não sei o quê, tinha esses projetos sociais, e não tinha tempo de fazer um curso. E eu só queria dançar, mas eu precisava agir. E até que então... mas tem um monte de produtor aí que pega artista preto para fazer coisas, para fazer espetáculo, para fazer apresentações.
Tem, racistas. Eu recebi um convite para fazer uma apresentação uma vez para uma produtora branca, produtora que eu digo não pessoa, né? A instituição. E ela me chamou para fazer uma apresentação na Barra, não sei o quê, para uma multinacional. Ah, não, eu vi, isso recente. Eu vi o seu trabalho, Cosmogonia Africana, né, de danças negras e coisa e tal. Eu queria saber se vocês fariam uma apresentação para a multinacional tal, na Barra, lá. Era um bom cachê. Eu falei, ótimo, fazemos, sim. Mas só tem uma coisa. Quem conhece o Cosmogonia Africana sabe que Cosmogonia Africana é a visão de mundo do povo iorubá. É um espetáculo que eu criei com base nas pesquisas do Babalaô Marcelo Monteiro, que fala sobre a criação de mundo pela perspectiva do povo iorubá. E aí eu falei assim, bom, então ele quer uma apresentação de orixá, não é isso? Porque é o que tem a ver com o espetáculo. E aí o cara chega para mim e fala assim, mas olha só, não pode ter orixá paramentado na apresentação. Aí eu, mas você não quer, não entendi, você não quer um espetáculo de dança que fale sobre esse é o meu espetáculo, você não viu o meu trabalho no Cosmogonia, chegou até aí com as vestimentas dos orixás, com tudo, não estou entendendo. Ah, não, é porque, sabe como é que é, né? Tem gente que acha que é do demônio. Então, assim, eu ter que recusar, porque não dá. A gente não, por mais que... E olha que a gente precisa, a gente é um grupo de rua, a gente não tem sede, a gente não tem nada, a gente precisava disso. Mas não dá para ter um discurso e uma outra prática, sabe? É a gente reforçar aquilo. Então, a gente está ali representando um povo, é mais do que isso. E aí... Durante todo esse processo, que é muito curto, de 8 anos de grupo, eu falei, cara, se eu não me produzir, eu vou ficar na mão desses caras, querendo que eu faça o que eles querem. Né? E aí eu fui estudando. O meu primeiro projeto Cosmogonia eu escrevi em 2014, tomando bomba pra caramba, porque eu falava, gente, não é possível, está tudo lindo, eu escrevi lindo, por que a gente não ganha? Por que não tem um incentivo? Por que não tem um patrocínio? Por que os teatros não abrem a porta para a gente? Então, aí que eu chego enquanto produtora cultural, né, através da arte, e várias vezes sofrendo essa questão do racismo. A gente fala hoje em dia da mulher negra, Teresa Benguela, a luta da mulher negra, e eu acho que tem que ter esse recorte, sim, da mulher negra, mas a gente... Eu falo muito à vontade sobre isso, de que a gente, apesar de sermos negras e termos a nossa luta negra, a gente não exclua o homem preto. Porque eu tenho visto muitos discursos de a mulher preta brigando com o homem preto, né, por conta de recortes raciais, porque nada mais, nada menos é recortes. Mas todos nós atingidos pelo racismo. Então, claro que eu acho que tem que ter uma representatividade da mulher negra dentro desse contexto racial, assim como do homem negro, mas a gente não pode estar nessa divisão. E eu falo isso porque eu, enquanto mulher preta, produtora, diretora, bailarina, que só queria ser bailarina, eu tenho dificuldade de entrar em determinados lugares quando olham para mim e eu percebo que não era aquela produtora que eles esperavam que fosse aparecer para dialogar. Por vários motivos, por ser mulher, por ser preta, por aparentemente ser nova, porque eu sou pequena, e tudo isso é fruto do racismo, que é muito maior do que só eu ser uma mulher preta, né? A gente passou por uma situação de racismo onde eu cheguei me apresentando, eu fui fazer um trabalho em outro estado, e eu cheguei me apresentando como produtora cultural do grupo, e o comportamento mudou completamente. A ponto assim, eu tinha reservado um meio de hospedagem para a gente se hospedar, nesse determinado, foi em Espírito Santo até, em Vitória, e quando a gente chega lá, tudo que me foi falado, que foi acertado por e-mail, muda.
E aí, você é produtora cultural? Sim. Aí um grupo só de preto, jovens. E tendo sido acordado que a gente iria e queria fazer um pagamento depois e tudo mais, e a coisa, quando a gente chega lá, não, olha só, vocês precisam efetuar o pagamento agora. Mas por e-mail não tinha falado o quê? Porque a gente estava com o horário do show apertado. A gente não pode pagar, como a gente tinha combinado, de ir fazer o show, só deixar a mala e vir voltar depois. Não, tem que pagar agora. Então, assim, é um mercado que, para a gente, é difícil. Os teatros, para aceitarem a gente, foi uma luta. A gente conseguiu fazer alguns trabalhos dentro do Centro Coreográfico, com Cosmogonia, e fomos depois para o Carlos Gomes. Foi um sucesso de público preto, e eu fico muito feliz com isso. Mas eu enquanto produtora mesmo, foi muito suado. Por vários motivos, por ser mulher, por estar numa questão religiosa também. A gente está falando que, na verdade, não é só religiosa. Eu acho que quando a gente fala como o simpósio tem a ver com religiosidade, me sinto muito à vontade de falar sobre o Cosmogonia, que foi meu principal trabalho, e a gente vem ganhando os prêmios e tal, e eu escrevendo enquanto produtora. Então, fico muito à vontade de falar que eu sinto um preconceito para além de ser mulher, de ser preta. Eu sinto preconceito para com a peça. Né? E a gente está falando de religiosidade não, a gente está falando de tradição cultural de um povo. O povo iorubá, ele existe. E não necessariamente por um aspecto religioso. Isso é importante a gente pontuar. A religiosidade ela é aqui no Brasil. Né? Então, a gente... Um grupo de pretos, todos pretos, acessando teatros como Carlos Gomes, enfim, que é um teatro super tradicional. Fora a gente aparecer em lugares e perceber que a gente sofre preconceito e racismo pelo tipo de trabalho que a gente faz. Né? Eu, enfim, já peguei produções de estar uma produtora branca, uma companhia de dança branca anterior a gente, e a gente sentia a diferença de tratamento quando é essa produção branca, né, e quando é a gente. Então, enquanto produtora negra, as portas se fecham bastante, mas a gente vai lutando, grupo de rua, grupo de cultura de rua, e a gente vai fazendo a coisa acontecer. Então, na verdade, a questão do mercado de trabalho para o produtor cultural, ele está também inserido numa questão muito maior quanto a esse racismo feminino, do feminino negro, porque a mulher preta ela é a que tem a profissão mais desvalorizada, ela é a que ganha menos, ela é a que tem as profissões de maiores riscos para o corpo, enfim. Então, isso está numa esfera bem maior do que só a produção cultural. A gente está falando, na verdade, de mercado de trabalho para a mulher negra. Né? E fora a questão do mercado de trabalho, a gente ainda tem que administrar outras coisas junto com a nossa vida profissional, que só a mulher negra sofre. A mulher negra é a mais abandonada com seus filhos. A mulher negra é que tem os seus companheiros mais mortos. Então, ou ela fica viúva, ou ela fica solteira, ou é mãe solteira. Então, a dificuldade de você trabalhar e criar o seu filho ao mesmo tempo. Né? Ou, pior, ver o seu filho morrer. Né? Porque o menino negro o jovem preto é o mais assassinado. Ou ver a sua filha ser estuprada, porque a mulher preta é a que mais sofre abuso, é a que mais sofre prostituição. Então, é difícil. Eu tenho um filho e quando eu fiquei grávida, meu filho tem 1 ano e 2 meses, quando eu não sabia o sexo ainda, só uma coisa passava na minha cabeça: eu não quero ter filho homem. E meu filho é homem. Porque eu não vou suportar o meu filho passar por revista de polícia. Eu não vou suportar vendo o meu filho... todo dia, toda vez que meu filho sair, meu coração não vai ficar em paz. Então, eu não queria filho homem. Mas também tem as questões da mulher. Então, acho que o dia de hoje, a profissão, tudo se encaminha dentro desse processo, que é o processo racial, e que a gente tenha a consciência de que
a intolerância religiosa, a mulher negra, os homens pretos que morrem mais, é tudo fruto do racismo, e que todas essas questões do ambiente de trabalho, da mulher negra, está relacionado a todas essas facetas do racismo. E é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. E acho que tá bom. Quem quiser perguntar depois. Muito obrigada. Bom, olá, boa noite. Meu nome é Alciso Canete e eu sou um dos apresentadores do programa Lado B do Rio, que é um podcast que a gente tenta trazer questões que não são tratadas pela grande mídia da maneira correta. E queria agradecer pela UERJ, pelo convite, pelo pessoal do Fórum Social e por essas maravilhosas falas potentes que abriram aí essa mesa. E antes de passar para os meus colegas, nós temos muitas perguntas para vocês, eu queria só falar sobre a personagem do dia, né, que é a Teresa de Benguela. A gente tem um pequeno resuminho aqui sobre a história dela. A Teresa, ela foi a líder do quilombo de Quariterê em meados do século XVIII. Ele ficava onde hoje é o estado do Mato Grosso e possuía mais ou menos 100 habitantes, entre negros, índios e outros tipos de mestiços que ali se criaram, e resistiu de 1730 até o final do século. Sob a liderança dela, Teresa de Benguela, o quilombo se destacou com a criação de uma espécie de parlamento e de sistema de defesa. No local, havia cultivo de algodão, que servia posteriormente para a produção de tecidos, os quais eram comerciados e traziam recursos para o local, e também havia plantação de milho, feijão, mandioca, banana, entre outros. Teresa tem a sua morte e seu nascimento não são muito bem documentados, não se sabe se ela nasceu no Brasil ou nasceu na África, e os detalhes sobre a morte dela também não são certos, se ela morreu em combate ou se matou para não ser capturada. Mas é, sem dúvida, uma grande heroína do Brasil e que merece todas as homenagens desse dia. Boa noite, Daniel Soares, fale aí. Boa noite a todos e a todas. Eu sou, para quem não conhece o podcast, eu sou o economista da mesa, mas eu sou legal. Eu vou pontuar só alguns dados aqui sobre a questão das mulheres negras, né? A taxa de desemprego entre as mulheres negras ela é quase o dobro do que a taxa de desemprego entre as mulheres não negras, e é mais do que o dobro do que a taxa de desemprego entre os homens não negros. Então, a gente vive tempos em que, bizarramente, o discurso liberal voltou a ficar na moda, né, e a ser repetido como senso comum. E o discurso liberal diz que é uma questão só de você ter oportunidades iguais para todos, né? E logo dispensa diz que tira a importância das ações afirmativas que nós vemos serem aplicadas aí nos últimos 20 anos. A gente está na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira universidade do Rio, não sei se é a primeira do Brasil, primeira do Brasil a implantar as cotas raciais, ainda nos anos 90. Né? Então, numa sociedade onde o racismo é estrutural, você apenas promover o desenvolvimento econômico não vai trazer a igualdade para os homens e principalmente para as mulheres negras, porque além do racismo, as mulheres negras sofrem, além do racismo estrutural, do machismo estrutural. Como a Luciana colocou aqui, as mulheres negras que conseguem chegar em posições de poder sofrem um discurso de ódio violentíssimo. Né? Então, mais do que nunca, são necessárias as políticas de ações afirmativas para que cada vez mais mulheres negras estejam nessas posições de poder. E hoje em dia a gente vê não só esse tipo de ação ser desqualificado no discurso oficial e do senso comum que é reproduzido nas ruas, como a própria existência de políticas de desenvolvimento econômico já se considera que não são necessárias. Então, você não só não tem políticas de afirmação, como você não tem políticas de desenvolvimento econômico nenhum. Então, se você deixar correr, em linguagem mais vulgar, nós vamos ter um aprofundamento do racismo e do machismo. E aí, para terminar essa pequena fala, trazer um relato pessoal, que quando eu estava na 8ª série, isso foi em 1995, um professor de biologia pediu para que dividiu a turma em grupos e pediu para que a turma corresse atrás de médicos para falar dos sistemas do corpo. Né? Então, o meu grupo era sistema circulatório, tinha que entrevistar um cardiologista. Aí abriu lá, na época, né, não tinha internet, páginas amarelas, liga para os consultórios todos, morava em Campo Grande, aqui na Zona Oeste, liga para os consultórios todos atrás de um cardiologista que se dispusesse a falar 10 minutos sobre o sistema circulatório para um bando de moleques, com uma câmera de vídeo e tal. Fomos lá, numa clínica qualquer, e aí, quando abriu a porta, o cardiologista era negro. E aí, no nosso próprio grupo, as pessoas sentiram, os meninos de classe média, mesmo suburbana, sentiram, nossa, a gente não esperava um cardiologista negro, né, médico.
Ele foi lá, fez a entrevista dele, nós tínhamos o nosso roteirinho, e quando a gente foi apresentar o trabalho na turma, a gente ouviu o comentáriozinho, olha, o cardiologista deles é preto, moleques idiotas de 14, 15 anos. Isso foi há 24 anos atrás, só, em 1995. O professor não corroborou, mas também não repreendeu os alunos pelas piadinhas. E os moleques de 14, 15 anos de 95 são os homens de 40 anos de hoje, que estão aí em posições de poder. E foram formados com toda sorte de preconceito que não era combatido de forma estrutural na escola. E não sei se tem algum avanço, mas acho que hoje seria mais difícil isso acontecer e passar em branco numa sala de aula. Olá, Caio Belandi. Oi. Tá ligado. Bem, boa noite, bom momento, como eu costumo falar no podcast. Sou Caio Belandi, jornalista, bacharel em Direito, como meu amigo Alcísio ali, que é advogado. Primeiramente, muito orgulhoso de estar aqui numa universidade pública, para além da discussão sobre a mulher negra, sobre a questão racial e a questão do machismo estrutural também. É bom lembrar que a gente está aqui num simpósio de religião, principalmente de uma associação que pretende estudar e defender interesses da laicidade do Estado, enfim, e de religiões de matrizes africanas. Então, é muito importante isso. A gente está como representante da cultura negra, principalmente. A gente está como representante do jornalismo numa universidade pública. Então, hoje, no 2019, essas 4 representações que eu citei aqui são representações que correm risco, né? A gente parar para pensar, para além da questão do racismo, a gente está num ataque muito forte. Então, para mim, é uma questão de muito orgulho, de verdade, entrar numa universidade pública para poder falar coisas que provavelmente eu não poderia falar na mídia hegemônica, etc. Né? O podcast, como o Alcísio falou, a gente pretende sempre abordar pautas que não são bem abordadas. A gente costuma dizer que onde não sai no RJTV, né, Fagner? As coisas que não saem no RJTV, ou então que as pessoas que têm 10, 30 segundos para explicar, fica mal explicado. E agora, uma plateia, né, com pessoas, com professores, com estudantes, enfim, pessoas negras, inclusive, que é bem simbólico. Então, para mim, realmente uma questão de muito orgulho. O podcast, para quem não conhece, a gente tem aqui alguns ouvintes que eu já vi, mas para quem não conhece, o podcast é um movimento de resistência, né? É um programa que a gente leva pela internet, que temos ouvintes do Japão, temos ouvintes de Portugal, temos ouvintes na Suécia, temos ouvintes no Norte, no Nordeste, no Sul, enfim. Então, para a gente, uma resistência mesmo, é um jornalismo de guerrilha. A gente faz aqui, a gente pretende dar voz a pessoas que precisam falar, né? Precisam ter voz, né? Então, para mim, realmente, estou muito orgulhoso de fazer. Quando a Bruna nos convidou, a gente ficou realmente muito orgulhoso, porque a gente não esperava isso. A gente fez o podcast no intuito de falar coisas que a gente achava que tinha necessidade de serem ditas. E isso foi tomando uma proporção muito grande. A gente tem ouvintes, enfim, milhares de ouvintes hoje, semanais. A gente entrevista professores e personalidades políticas e, enfim, pessoas que têm muito a agregar. Então, a gente aprende muito também no podcast. Agora, assim como a gente está aqui ouvindo os relatos da Luciana e da Ana, então, para a gente é um orgulho estar aqui nessa mesa, estar aqui nessa instituição falando desses assuntos, né? Eu acho que é isso, apresentar o nosso processo aí, Alcísio. Fagner Torres, manda ver. Bom, gente, obrigado mais uma vez também pelo convite, boa noite a todos. O ruim de falar por último é que geralmente todo mundo já falou o que tinha que falar, né? Eu fico, né? Mas, bom, eu fiz algumas anotações aqui. Antes eu queria agradecer a presença da Luciana e da Ana, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui, principalmente das falas delas, né? Que eu acho que vai muito ao encontro da necessidade do nosso podcast existir, né? Eu também sou jornalista, eu tive experiências de trabalhar em redação, em assessoria de imprensa e também escrevi em blogs, né? E antes de fazer eu sempre fui muito incomodado, mesmo na época da universidade, com o discurso
de imparcialidade do jornalismo. Isso sempre me incomodou demais, porque aquilo que eu aprendia na faculdade eu não via em prática na televisão, no jornal e no rádio, né? A gente está vendo agora exemplos claríssimos disso que eu estou falando, quando a gente fala, por exemplo, da reforma da Previdência. A gente vê uma grande mídia altamente comprometida com a aprovação da reforma, que significa, na prática, a destruição do estado de bem-estar social do povo brasileiro, sobretudo o povo brasileiro que é pobre e negro, né? A mulher negra, o homem negro, né? Os idosos negros, as crianças negras. E, no entanto, a gente vê esses mesmos meios de comunicação comprometidos com a aprovação dessa reforma, e sempre que essa reforma é tratada como pauta nos grandes meios de comunicação, nunca há um contraponto, né, à opinião de quem é divergente à reforma como ela foi aprovada, como ela passou na Câmara dos Deputados. Nunca há uma voz de resistência contra esse modelo, né, o modelo de economia extremamente neoliberal que hoje ataca todos os direitos do povo brasileiro, sobretudo os mais pobres. Então, eu era muito incomodado com isso, né, na redação, na própria assessoria de imprensa, sempre fui muito incomodado com isso, e aí resolvi, né, juntar essas três outras figuras aqui do meu lado para poder fazer um programa que se compromete com as causas verdadeiramente populares, né, que se compromete a levar uma informação que o RJTV, que o Jornal Nacional, né, não leva à população. O contraponto, né, o contraponto, e aí sejamos honestos, falemos a verdade, o contraponto de esquerda. Porque quando eu digo que os meios de comunicação brasileiros eles não são imparciais, é porque eles são todos eles de direita. Todos eles defendem os interesses das grandes famílias que mandam nas grandes corporações, os Marinhos, os Frias, enfim, todos eles, né? Esses que a gente conhece, essas 6, 8, 9 famílias que mandam na comunicação no Brasil. Então, a iniciativa do podcast surgiu dessa forma. Eu fiz as anotações com relação ao que as meninas falaram, né? A Luciana falou sobre o racismo estrutural presente na grande mídia, né? Há uma questão de 2 ou 3 semanas atrás, eu não sou uma pessoa de ver muito televisão aberta, mas há 2 ou 3 semanas atrás eu estava assistindo o Globo Repórter, e foi sobre as pessoas que fazem defesa dos animais, enfim, os cuidadores de animais, etc., etc., né? E a fala dela me lembrou o caso de uma pessoa que uma mulher branca, claramente de classe dominante, com uma casa gigantesca, que mora aqui na região serrana do Rio de Janeiro, não lembro exatamente o lugar, mas na região serrana, e ela é uma defensora dos animais, né? E ela, na fala dela, enfim, a repórter da Globo foi lá visitá-la e mostrou que ela tinha gato, cachorro, periquito, calopsita, papagaio, boi, tudo, né? Defendia todo tipo de animal. E ao se referir à galinha, né? As galinhas, ela falou que ela pegou com a galinha no colo, ela falou que resgatou aquela galinha de um lugar onde aí ela colocou com todas as letras, né? Colocou a mão assim, aspas, né? Um lugar onde, entre aspas, se descultuara uma religião. O que ela quis dizer com isso? Ela foi pegar a galinha no terreiro, né? Ela pegou a galinha no terreiro e ninguém foi ouvido depois do que ela falou, né? Ninguém foi ouvido ali. Ela fez claramente um discurso de racismo religioso num momento em que o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, os terreiros do Rio de Janeiro são brutalmente atacados, né, são quebrados. Questão de semana retrasada, uma senhora de 85 anos aqui, se eu não me engano, em Duque de Caxias, foi obrigada a quebrar o próprio terreiro, uma mãe de santo, foi obrigada a quebrar o próprio terreiro, e essa mulher reproduziu esse discurso de racismo religioso descaradamente num programa de altíssima audiência na sexta-feira à noite, e não houve nenhum contraponto para dizer o que ela estava falando ali era um racismo. Passou em branco, passou batido o que ela falou.
Outro ponto que eu acho que o racismo religioso fica muito explícito na grande mídia brasileira, e que aí a gente, enquanto o nosso podcast, tenta tratar de uma maneira diferente. A questão disso que eu falei agora há pouco, né, dos terreiros de Umbanda e Candomblé que são apedrejados, que são as imagens que são quebradas, enfim, a violência que sofrem os pais e mães de santo, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Em nenhum lugar, nem na TV Globo, nem na TV, nem no jornal, nem no rádio, se dá o nome que se deve dar para esse tipo de ação. Quando se quebra uma igreja, quando se quebra uma mesquita, o nome que se dá é terrorismo. Quando se quebra um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, não é. Né? Ninguém fala que é terrorismo. Né? Nenhum apresentador, nenhum repórter fala que é terrorismo. Chama de outro nome. Usa qualquer outro eufemismo. Mas o terrorismo, que é aquilo que é mais chocante, aquilo que choca a dona de casa que assiste o RJTV todo dia, né, que choca todo mundo que quando acontece, o nome real nunca é dado. Então, mais um exemplo de como o racismo estrutural está presente na grande mídia, como a Luciana falou. E uma outra coisa que eu anotei, que aí foi na fala da Aninha, né, sobre abrir o próprio caminho. Né? Eu, enquanto jornalista, embora tenha tido a oportunidade de trabalhar numa redação, de trabalhar numa organização pública como assessor de imprensa, eu nunca me senti apto a falar exatamente o que eu falo no podcast. Nunca me senti livre, né, o suficiente para poder trazer um contraponto diferente daquilo que o senso comum traz, né, e me vi obrigado a abrir o próprio caminho. E, no caso, o próprio caminho é o lado B do Rio. E aí a gente vê como é difícil. Né? E aí isso também acontece para a Luciana, mais do que ninguém deve saber nessa mesa, como é difícil, principalmente para o jornalista que é negro, né? Homem ou mulher. Nós vivemos numa sociedade que talvez, se não me engano, 54% da população se declara negra ou parda. E, no entanto, nós temos 2 ou 3 âncoras de telejornal na televisão negras. A Luciana, que está aqui, é uma delas. A Zileide Silva, na Globo, é outra. A Maju, que agora... a Maju, que agora está também fazendo ancoragem de vez em quando no Jornal Nacional e no jornal que tem aos sábados à tarde na Globo, também é mais uma. Mas é isso, são 3, eu sei o nome de todas elas. Né? E num país que 54% da população se declara negra, o negro ou parda. Né? A gente não vê o negro, ou seja, o negro, o homem e principalmente a mulher, nos espaços de poder, enfim, mesmo nos espaços de poder mais populares. Eu estou aqui falando de um caso, né, que está no topo da pirâmide social, que é o apresentador de TV, vamos dizer assim, né, o apresentador do Jornal Nacional. Mas mesmo nos cargos de poder que supostamente são mais populares, né? Se eu for trazer aqui um outro assunto que é bastante popular aqui no Brasil, se eu for falar, por exemplo, do futebol, né? Quem é o treinador negro, uma pessoa de cargo de poder negra que a gente vê no futebol brasileiro, que é o esporte número 1 do país? Não tem. E, geralmente, quando tem ele é mais massacrado do que todos os brancos que são tão incompetentes quanto ele. Né? Quem é o goleiro, por exemplo, que é o cargo de confiança no futebol? Quem é o goleiro negro? Não existe, não há. Né? Inclusive, tem uma pesquisa, se não me engano, de uma professora, acho que do professor da UF, que fala sobre essa questão do negro no futebol brasileiro. Wagner, acho que o Dida foi o primeiro em quase 30 anos na seleção brasileira, né? Depois do Barbosa. Desde na década de 50. Depois do Barbosa. Então, eu tenho um professor, se não me engano, da UF, que fez uma pesquisa que fala que times brasileiros, né, por mais que a maioria dos jogadores de futebol sejam negros, os times não têm goleiros negros porque os negros não merecem confiança. Então, foi feita essa pesquisa alguns anos atrás, eu infelizmente não lembro de cabeça. Fala de espaço popular também, de escola de samba. A maioria dos presidentes de escola de samba são brancos. Sim, os presidentes de escola de samba, os carnavalescos, enfim, são brancos. Né? Os espaços de poder, mesmo aqueles mais populares, né? Aquelas profissões mais populares, os cargos mais populares, se tem poder na parada, você pode ver que a maioria ou quase toda é branca.
né? Então, eu acho que o nosso podcast ele surge para poder fazer essas discussões, né? Trazer esses aprendizados, a experiência que a gente tem. Nós estamos no ar há quase 3 anos, agora em agosto vai fazer 3 anos. Os relatos, né? A gente está nas redes sociais, né? Nosso programa está em todas as redes sociais, e os relatos que nós recebemos assim, quase semanalmente, diariamente, semanalmente, são o que nós achamos mais bacana, né, são justamente esses, né, as pessoas que dizem que até ouviu o lado B, nunca tinham ouvido do outro lado. E não são pessoas que nasceram ontem, são pessoas que têm nossa idade, têm 35, 36, 40 anos, uma pessoa que tem 40 anos e que está tão acostumada com o discurso oficial, aquele discurso branco que está no telejornal, que está na novela, que está em todos os lugares, aquele discurso dominante, está tão acostumado que quando ouviu pela primeira vez o que o Fagner, o que o Alciso, o que o Daniel e o Caio falou, como assim? Será que eu vivo nesse país que estão me vendendo a vida inteira? Eu acho que não. Então, eu acho que é esse o nosso papel, a gente existe para isso, e é isso. Eu só queria fazer uma pergunta para a Luciana, porque quando ela começou a falar, você falou sobre a sua dissertação de mestrado, e eu fiquei muito interessado quando você trouxe o assunto da necessidade de destruir o corpo da mulher negra na hora do discurso de ódio, uma relação quase de consumo. Você poderia só esclarecer assim, qual é a diferença? Você esclarece que porque a negritude é uma coisa que você não pode deixar de ser, então por isso gera uma necessidade maior de destruição. Como é que você vê isso separado, por exemplo, da condição da mulher, que também é uma condição na qual não dá para deixar de ser quando quiser? Na verdade, eu falo sobre essa tentativa de eliminação da população preta, que é bem clara no Brasil, né, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Nós somos quase 8 entre 10 dos mortos, somos também a maioria dos encarcerados. Então, essa tentativa de eliminação do corpo preto de uma maneira geral. Agora, você toca num ponto que é relacionado talvez aos feminismos, né, às nossas diferenças dentro do feminismo, porque nós temos as nossas especificidades, inclusive as mulheres brancas e mulheres negras, o feminismo durante quase todo o tempo não contemplou as pautas das mulheres negras nesse país, né? Então, talvez você esteja tocando nesse assunto, que é também muito importante, porque a gente precisa falar abertamente sobre isso, ou parar de usar o termo claramente. A gente precisa falar abertamente sobre esse assunto para a gente entender e achar uma situação de conciliação. Essa palavra também não é muito bem-vinda normalmente, mas eu digo uma situação de conciliação no sentido de ajuda um ao outro, senão as nossas pautas de pessoas que estão sendo oprimidas, elas ficam segmentadas. E essa segmentação só serve a um interesse, o interesse do opressor. E isso é tenso, né? Porque pautas segmentadas dentro da religiosidade, ou do movimento negro, ou do LGBT, só serve a um grupo, ao grupo opressor. Eles sim sabem, o opressor sabe exatamente qual é o grupo deles e os interesses deles. Então, isso é muito importante. Eu até gostaria de complementar dizendo que, ao longo desses meus anos, mesmo dentro do jornalismo e mesmo dentro da mídia hegemônica, eu tento estar sempre nesses espaços, né, de militância. Então, eu sempre me defino como jornalista, apresentadora e ativista, porque eu tento estar nesses espaços, mostrando a importância da gente alcançar esses espaços de poder dentro da mídia hegemônica, por exemplo, que é a minha área. Então, está quebrando por um lado, quebrando esse empecilho, essa barreira, mas, por outro lado, essa militância nos mostra, nos ensina a lidar com essa diversidade no sentido de... Por exemplo, muitas vezes eu estou fazendo uma fala em espaços absolutamente brancos, entendeu? Então, eu já tive, por exemplo, eu tive em Barcelona no ano passado e toda a minha plateia era branca. Então, às vezes, eu vou às universidades de jornalismo, praticamente a minha plateia é quase toda branca. E qual é a importância disso? A importância que eu falo, no sentido positivamente falando, eu venho constrangendo brancos nos últimos tempos. Eu acho importante a gente constranger os brancos,
para que eles entendam que, como diz Charles Mills, a gente vive sobre um contrato racial. Nesse contrato, todo branco é beneficiado pelo racismo. A pessoa branca é beneficiada pelo racismo, quer ela queira, quer ela não queira. Porque ela não consegue impedir, por exemplo, na hora de procurar emprego, que um negro não seja aceito naquela vaga, mesmo ele sendo mais qualificado, e ele fique com aquela vaga. Então, ele foi beneficiado pelo sistema racista. E eu sempre constranjo os brancos no sentido de, se você é só um beneficiado pelo sistema racista, então você contribui para esse sistema. Você precisa necessariamente ser um antirracista. Se você é branco e não é um antirracista, você é só um beneficiado do sistema racista e você contribui para esse sistema. Então, estar numa plateia branca, estar num espaço hegemônico branco, é importante nesse sentido de constrangê-los a entrar nessa luta como aliados antirracistas. Uma pergunta para a Aninha. Captar patrocínio, seja privado ou público, para a cultura no Brasil tem ficado cada vez mais difícil. Suponho que numa companhia feita por pessoas negras com o tema da negritude seja mais difícil ainda, porque as lógicas de patrocínio são lógicas de mercado de mainstream. Que alternativas você tem encontrado para viabilizar os seus espetáculos? Bom, eu, dentro desses 8 anos aí de experiência como produtora cultural e diretora de grupo artístico negro, apanhei um pouco, mas consegui ganhar alguns editais, né? E editais importantes, inclusive a nível municipal, estadual, federal, Ministério da Cultura, enfim. Nos últimos 3 anos está sendo bem difícil essa questão, acho que a questão da cultura em geral, como você falou. E, na verdade, o que tem acontecido é que a gente não está com patrocínio nenhum. Só que, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa curiosa dentro das artes, né? Talvez, se tivesse tendo incentivo à cultura como se tinha antes, a gente não estava no Carlos Gomes. Porque o que acontece? Na verdade, as produções negras têm ocupado os teatros recentemente, vocês devem ter ouvido falar, várias produções negras nos teatros, porque está tendo uma lacuna de produção branca, porque eles não fazem sem incentivo. A gente não tem nada. Para a gente, qualquer coisa que pinga é lucro. Então, a gente pede ocupação e ganha bilheteria. Todos os espetáculos que eu fiz até hoje do Cosmogonia não tiveram patrocínio, nem incentivo, nem nada. A gente viveu de bilheteria. E aí é isso. Eu, que a princípio seria só bailarina, eu tenho que dirigir, eu tenho que coreografar, eu tenho que produzir, eu tenho que costurar, eu tenho que fazer figurino, eu tenho que... Porque eu não tenho dinheiro para pagar um profissional para fazer. A galera do grupo mesmo faz as suas coisas. A gente cuida do nosso figurino, que a gente não tem quem cuida. A gente mesmo lava, a gente mesmo passa, a gente mesmo... Porque não tem quem cuide. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente está entrando numa lacuna que nunca foi permitida para a gente entrar. Então, eu acredito que tem sido difícil, mas a gente mais uma vez está fazendo a cultura, assim como a cultura de rua também, por exemplo, né, que eu venho da rua. Essa coisa de teatro, para mim, é muito recente. Então ainda estou aprendendo muito essa coisa do teatro, mas a gente vem na rua. Quem ocupa a cultura negra na rua são os pretos. Pode olhar, roda de samba, preto, roda de jongo, preto, afoxé, preto, bloco afro, preto. Quando tem branco envolvido, está a escola de samba lá. Quanto quer para entrar? Né? Então, assim, a gente tem que entender, na verdade, o preto enquanto movimentador cultural do país. A nossa cultura, a nossa música, a nossa culinária, tudo que envolve popular é o preto que faz e o que o branco consome ou se apropria, né? Aí você tem isso, você tem aqueles espaços que tem lugares que você vê que tem patrocínio com gente preta, muitas das vezes, dançando, que agora é um outro perigo, né? Vem uma produtora branca, contrata um monte de ator preto, e quem está por trás levando a grana daquilo ali? Branco. Então, a gente faz na raça e na coragem, como a gente teve na rua. Na verdade, agora está confortável para a gente, porque quando a gente faz na rua, a gente ganha 0. A gente ganha nada. No máximo, passa um chapéu e consegue, sei lá, um trocado para voltar para casa. Porque é isso, nós somos um grupo de 20 pessoas no mínimo. Percussão, bailarinos, canto, enfim.
E aí, no máximo que a gente consegue é isso. Quando a gente vai para um teatro, a gente consegue um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco. Então, a gente acaba acumulando muitas funções, né? Vocês falaram aqui do jornalismo, por exemplo. A nossa assessora de imprensa, ela é assessora de imprensa e produtora, que ela me ajuda a produzir, porque eu não consigo produzir sozinha. Tem hora que eu estou dançando, preciso de... Então, ela exerce duas funções. Ela não ganha nem metade do que um assessor de imprensa ganha. E é uma mulher preta. E por que ela também está nisso? Porque dentro do ambiente que ela trabalha, ela não tem abertura para trabalhar. Ela é uma mulher preta, muito boa, que não consegue entrar em determinados espaços. Então, assim como eu, tem várias outras pessoas no grupo exercendo dupla, tripla, quádrupla funções para poder fazer o espetáculo andar. Então, é dessa forma que a gente vai caminhando. Gente, a gente vai abrir para a pergunta da plateia. É porque... Fala no microfone, por favor, porque a gente está gravando. Então, a gente vai abrir para pergunta, só que a coleira aqui é curta. Quem quiser pode vir aqui embaixo para fazer pergunta, tá? Só fala o nome do senhor antes para a gente poder gravar, tá? Ele não conhece, um bom radialista aí. Estou brincando, cara, com você. Bom, primeiro, é mais do que uma pergunta. Eu chamo Ivani dos Santos, Bobalo Ivani dos Santos, sou doutor lá pela UFRJ, e fiquei muito feliz e o pessoal a Bruninha fala muito de vocês, né? E eu, como estou fazendo 500 coisas, não dá para ver, né? Luciana, Catão, acompanho de perto, estou devendo que eu ainda não fui ver teu espetáculo, né? E um momento muito ímpar, né, na sociedade brasileira, na fala de vocês. Você sabe que eu acabei de ganhar um prêmio internacional agora, né? Não foi fácil aceitar aquele prêmio. Eu só aceitei por conta da agenda, da visibilidade que nós precisávamos num momento como esse. Só por essa razão. E estou vendo que está tendo um certo efeito numa conjuntura tão difícil como essa, em especial os religiosos de matriz africana. Porque às vezes na vida você não pode olhar uma questão do ponto de vista pessoal como você pensa ideologicamente, mas o tema, né? Então, nesse aspecto, está cumprindo a sua função, o seu papel. Primeiro, negro no Brasil, não cristão, tem que levar isso em consideração, que ganha um reconhecimento internacional, não seja o Departamento de Estado americano. Né? Então, eu, nesse aspecto, coroa um pouco. E o que mais me preocupa, nessa trajetória de mais de 40 anos, eu nasci aqui, que era uma favela, que era a favela do Esqueleto, eu nasci aqui, favela do Esqueleto, porque a gente fala sobre isso, que hoje está na Vila Kennedy, né? Filho de uma prostituta, acabei de defender minha tese de doutorado, eu falo um pouco sobre isso, né? Ex-aluno da FUNABEI, não é uma trajetória muito ímpar na sociedade. E o que tem me preocupado é que, mesmo no campo progressista, por mais aberto que seja o nosso aliado, eles também nos querem de uma forma muito subalternizada. A questão racial ela vai além disso, do que a gente pensa. Eu lembro agora que eu estava defendendo, falando de um trabalho na PUC do Rio de Janeiro, e tinha uma mesa, que está lá ao lado da mesa, de esquerda, uma pessoa brilhante. E eu, na mesa, levantei uma questão, porque, como eu estudo racismo institucional, você tem que entender o século XVIII, XIX, tem que entender que o Hegel era racista, que o Kant era racista. É difícil as pessoas entenderem isso. Seu próprio Marx, né, o que ele vai trabalhar uma questão econômica, que para nós é importante, né, determinismo econômico, de forma cartesiana, mas nas relações dos valores da sociedade, da cultura, não. E eu fiz uma fala e levantei justamente a crítica que se fazia com relação ao Bolsonaro usar a figura do Hélio, eu dizia também que a esquerda tinha uma relação parecida conosco, né? Eu lembro que eu fui o vice do Chico. Em 96, só eu sei o que eu passei ali. E tentei ser candidato ao Senado, até disse que a Marielle queria ser candidata ao Senado antes, com certeza não seria. E falava-se da escola de samba da Mangueira e tal, e, para surpresa minha, foi a resposta da pessoa da mesa. A primeira tentou dizer que ali não era um lugar para que eu colocasse aquela questão. Olha que era um encontro de pós-graduação de História da PUC, e eu fazendo pós-doutorado. Segundo, ele disse que eu era antiético e mandou que eu procurasse a Secretaria de Pretos, de Negros do PSOL. Deu para entender? E tinha sido o cara que eu votei para governador, eu e minha família. O que não me chamou a atenção, diz assim, o cara mandou cuidar na cozinha. Então, se um cara que é progressista, que se sente progressista, que nós achamos que é um aliado importante, estratégico, nós achávamos isso. Na hora da relação desses espaços de poder
ele te trata como uma coisa subalterna e manda você ir tratar na senzala, a questão racial é muito mais séria do que a gente pensa no Brasil. Então, acho que pensar a questão racial, tudo bom que a gente sabe do outro lado o que é, todos nós sabemos disso, mas do lado de cá, temos que pensar também o que é essa representação. A mesma crítica que você faz com relação aos espaços de mídia, as grandes corporações, também se aplica aos partidos políticos. Porque tem que saber se nós negros somos preparados, nós negros somos aceitos para também representar grandes projetos. E no momento da disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro, isso é fundamental e importante observar. Querem negro para ser vice, não para ser o candidato a prefeito e prefeita. Então, esse debate tem que ser travado. Parece que nós, mesmo quando a gente sai do lugar da subalternidade, ou da miséria, da favela, que estuda, não chega no espaço suficiente de representação pública. Então, eu acho que isso tem que ser pensado. Nós não queremos estar nesse lugar de subalternidade, temos que estar no lugar de iguais, mas iguais sendo reconhecido a nossa capacidade de contribuição para aquilo que a sociedade pode ser mais diversa e mais plural. Então, acho muito legal o trabalho de vocês nesse sentido. Luciana, Catão, já conheço, mas a gente precisa muito mais fazer uma discussão mais firme. O racismo não é só uma questão no Brasil da direita. Da direita sim, ela mantém, mas a esquerda reproduz essas relações raciais com todos aqueles que disputam o espaço de igualdade nos espaços do qual eles estão. Nós não queremos só ser representados, nós queremos ter representações próprias. Isso é uma qualidade de representação muito importante, tanto na academia, que a academia reproduz isso, todos nós sabemos, nós somos poucos, mas os partidos também é a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que começar a ter uma conversa mais clara, né? Exemplo, como é que você não entende que no momento como esse, que a gente tem uma desafiação tão massacrada, você tem que votar no A e no B para dizer que nos represente, não numa representação própria. Os partidos precisam entender isso. Não é um pastor que tem que nos representar. Somos nós próprios que temos que ter responsabilização muito própria. Então, essa é uma questão de um debate que tem que ser colocado nesse momento. E, às vezes, fazem isso, né? Buscam os pastores que é até gente boa e legal, tem um discurso maravilhoso, mas não nos representa. Então, se você acha que um segmento ele é massacrado, se você acha que ele está numa situação difícil, tem que dar representação e voz a ele. Tem que dar voz própria. Então, acho que está na hora das representações políticas pensarem nisso. Porque o que aconteceu nessa eleição foi a conjuntura. Todos nós sabemos que essa conjuntura não vai se repetir mais na frente. A não ser que nós possamos forçar. Mas ela não se repete com facilidade. A conjuntura de você eleger 3 deputadas ou 4 deputadas negras, 2 federais negras no Rio de Janeiro, que já teve isso na década de 80, talvez não se repita daqui a 4 anos. Vamos forçar a barra, que sim. Mas não vai ser uma coisa automática. Então, é necessário se apostar nessas representações. Eu ia abrir. Eu ia falar que, enfim, o que o Ivani colocou para mim, eu acho que nada é automático, né? Tudo é forçando a barra. Quando se trata do racismo, acho que o racismo é a principal chaga social que o Brasil carrega desde a fundação, né? Então, tudo tem que ser forçado a barra, né? Mas abre para convidado. Inclusive, forçar a barra para continuar tendo eleição nesse país, né? Também, inclusive. Boa noite. O meu nome é Milena, eu sou ouvinte do Lado B e eu sou muito fã de vocês, eu gosto muito do trabalho de vocês, vocês me ajudam bastante a refletir sobre muita coisa que a gente passa, ainda mais que eu sou nova, então eu estou começando a conhecer muita coisa agora. E eu estou entrando agora nessa questão do conhecimento do movimento negro, essa questão de ser de esquerda e tal, e eu estou com uma pergunta. Veio no começo dessa semana, essa pergunta ia ser direcionada para o Fagner, que é a pessoa mais próxima que eu tenho, negra, de esquerda e tal, mas acredito que a Luciana, como mulher também, vai me sanar de uma forma melhor. Tem a ver com o que o senhor falou também, porque eu venho me questionando se a questão de raça vem antes da questão política, como eu ser negra, se eu ser negra vem antes de eu ser de esquerda. Se eu consigo conciliar isso. Se você, como ativista, acredita que é possível essa questão. Porque no movimento negro, a gente escuta muito o pessoal falando assim, você é de esquerda. Não, eu sou negra. Eu sou a favor do movimento negro. Eu não posso ser de esquerda. E eu tô com 21 anos, eu fiquei agora tipo, cara, será que eu não posso ser de esquerda? Mulher negra, como que eu vou fazer isso? Será que eu consigo conciliar?
Eu acho que essa resposta aí a Sueli Carneiro dá de forma brilhante, né? Entre a esquerda e a direita, eu sou negro. Porque, como disse o Ivani, nenhum dos dois grupos contempla as pautas do preto no Brasil. Porque a direita tem um projeto muito claro, e eu não quero fazer defesa partidária nenhuma aqui, porque nem posso, mas a direita tem um projeto muito claro. Tá claro de novo aí, ó. Mas está lá um projeto bem definido que não contempla a pauta dos negros. A esquerda tenta, no Brasil, durante todo esse tempo, se travestir de alguém que contempla a pauta do preto, quando, na verdade, quem vai oferecer essa via é o movimento negro, que vai oferecer um caminho que contemple, sim, as pautas da questão racial no Brasil. Então, acho que para o que você se define, ou direita ou esquerda, independente disso, você é negra. Eu acho que a questão está por aí, porque nenhum dos dois grupos vai contemplar, porque mesmo a esquerda no Brasil, ela não quer abrir mão dos privilégios. O racismo ele é estrutural em todos os grupos. Então, a questão dos privilégios, o racismo é uma luta por território, por privilégio. E nessa luta por privilégio, nem a esquerda branca não quer abrir mão do seu território e não quer abrir mão do seu espaço para entender que a possibilidade do negro entrar nesse espaço. Então, entre a esquerda e a direita, a gente é preto, porque a gente vai oferecer uma outra via. Milena, eu posso... Bom, no meu caso, na minha visão é um pouco diferente da Luciana, porque eu me considero um negro de esquerda, mas antes de me considerar um negro de esquerda, eu não acredito em reforma, né? Eu acho que o racismo ele só vai ser destruído na sociedade se a gente fizer revolução. Como ele existe, com a sociedade como ela existe hoje, o racismo não vai acabar, né? Eu acho que só com revolução socialista, com revolução comunista, a gente vai destruir esse modelo de opressão que existe no Brasil. Então, eu me considero um revolucionário, uma pessoa que acredita na revolução comunista, numa revolução socialista, e acha que só assim o racismo vai acabar. Então, enfim, se você me perguntar o que eu sou, vou dizer para você que eu sou um negro revolucionário. Aliás, todo negro tem que ser revolucionário. Fica a sugestão Já de nascimento a gente tem que ser revolucionário. Milena, fica a sugestão de leitura do camarada Jones Manuel, que ele está lançando um livro chamado Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, que é uma coletânea de revolucionários negros africanos, aí, Frantz Fanon, Tomás Sankara, um livro bem legal que foi lançado agora, recentemente. Boa noite. Aninha, eu acompanhei de perto, né, a produção do Cosmogonia Africana nessa temporada e eu queria que você explicasse como foi estar num teatro que era o Carlos Gomes, que é historicamente um teatro de branco, com uma peça produzida por pretos, com atores pretos e tudo isso que a gente sempre conversava, enfim, no final do espetáculo você sempre fazia questão de enfatizar isso com muita propriedade. Olá, boa noite. Eu sou Priscila, branca e casada com um negro. E eu trabalho numa área onde não há mulheres. Eu trabalho no trânsito, onde a minha plateia também, a maioria são de homens. Então, o preconceito é bastante. Mas sobre a questão racial, o branco, eu sou branca, e quando eu falo que eu sofro racismo todos os dias, as pessoas olham com os olhos esbugalhados. Porque eu casei com preto e com negro, falo preto às vezes para provocar. E aí eu completo, para piorar ele é africano. Aí as pessoas esbugalham o olho, porque sair pela Zona Sul do Rio de Janeiro ou por Niterói, às vezes ele vai na frente, as pessoas escondem a bolsa. Então a questão racial, principalmente seja de direita ou de esquerda, a pessoa só vai entender, porque uma coisa eu lia muito sobre a questão racial, sempre defendia a questão dos negros, só que uma coisa é você ler, outra coisa é você sentir, e quando alguém que você ama, e aí você tem uma filha onde as pessoas, nossa, é tão linda, ainda bem que não puxou o cabelo do seu marido,
E aí ela pergunta, eu sou branca ou sou preta? Eu falei, que cor você quer ser? Igual ao papai. Então tá. E aí a melhor definição que eu aprendi sobre o ser branco e preto, quando ela nunca tinha comido Kinder Ovo. Aí ela falou, mamãe, agora eu sei por que você é branca. Aí eu falei, por quê? Porque você é preta por dentro, e o papai é preto por fora e branco por dentro. Ok, mas a questão racial, principalmente, você só vai entender se você sentir, se você se colocar no lugar do outro, seja de direita ou esquerda. Então, o grande problema na nossa sociedade atual líquida, um conceito do Bauman, é que a gente não se coloca no lugar do outro. A gente só olha e quando olha o nosso próprio nariz. Então, para os brancos, eles não vão entender, talvez, assim, vão ficar com dosinha, mas não é dosinha que a questão racial precisa. A questão racial precisa de educação, conscientização, mudança de paradigma, mudança de pensamento. E não é de direita e esquerda, porque tem muitas pessoas de esquerda racistas, só que pior, elas escondem o racismo, o que é mais nojento. Então, eu prefiro ver que a pessoa é racista mesmo e me distanciar do que aquela pessoa que finge que está do seu lado, que concorda com você, mas que quer ver você longe. Então, a questão é assim, eu sou branca, mas tenho orgulho de ter aprendido o que é a questão racial, o que eu só pude aprender por sofrer e por ver as pessoas próximas de mim sofrendo. Então, esse é um ponto muito importante. Não é de direita e esquerda, é questão de olhar o outro e se colocar no lugar do outro. Aninha, você ia responder a pergunta do nosso colega? Então, Felipe, quando eu soube que eu ia fazer o Cosmogonia no Carlos Gomes, foi até curioso, porque foi através de um edital de ocupação, né? Porque a gente sabe que os teatros, às vezes, têm pautas que são diretas, né? Você vai lá e fecha. Né? Então, todas as minhas ocupações com Cosmogonia foi através de edital. Então, eu não tenho ninguém lá dentro para me colocar em teatro nenhum. E aí eu falei, caramba, Carlos Gomes, caramba, como é que vai ser isso? E, curiosamente, eles me chamaram com 1 mês de antecedência. Como que você produz, divulga? Cara, eu entrei em desespero, eu falei, mas não tem... Só tem essa data, é pegar ou largar. E aí eu falei, vou pegar, né? Como que eu vou fazer? Fazendo 3.000 funções, né? Que eu fazia praticamente direção, coreografia, bailarina, produção, né? Vamos fazer. Então, foi um desafio, primeiramente, e, ao mesmo tempo, uma sensação de ocupação de espaço. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com essa questão de ocupar espaço enquanto preto, para saber se realmente a gente precisa daquela ocupação. Isso foi uma coisa que eu refleti muito. E eu não estou falando do Carlos Gomes, porque, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz que eu encontrei uma produtora preta lá dentro, do Carlos Gomes. Então, eu me senti em casa, mas era uma preocupação. Como é que eu vou entrar num lugar de branco, com uma produção preta? Como é que eu vou ser tratada dentro desse teatro? Como que os meus bailarinos vão ser tratados nesse teatro? Foi uma preocupação. A gente felizmente, a equipe do Carlos Gomes é incrível, mas a gente teve, por exemplo, essa questão com a Secretaria Municipal de Cultura. Eles liberaram para a gente o resultado faltando 1 mês para a gente fazer uma produção. E aí eu me pergunto, por exemplo, se a Débora Coker, que ocupou antes, teve 1 mês de preparação. Assim. Eu me preocupo, porque, né, todo mundo que trabalha com produção sabe que o tempo é o nosso inimigo. Principalmente quando é pouco tempo e principalmente quando a gente está numa produção que não tem grana. E eles sabem disso, não tem patrocínio, não tem nada. Mas foi o que me deixou mais feliz no final de tudo, do último dia, foi a gente olhar para a plateia e sempre ter 90% do nosso público preto. Não que o nosso espetáculo não seja para brancos, mas eu acho que, na verdade, quando a gente fala de racismo, a gente tem que, a gente tem que falar para os brancos para eles não reproduzirem isso, mais do que a gente já sabe que a gente sofre na pele. Né? A gente entende o racismo, porque a gente sofre na pele todo dia. O negro que não entende é porque ele criou um mecanismo, eu entendo dessa forma, que ele criou um mecanismo de defesa. Porque não é possível que você não veja que você sofre racismo nesse país. É impossível. Você vai na padaria, você sofre racismo. Você vai em qualquer lugar, você sofre racismo. Em qualquer
esfera em qualquer lugar. Seja rico, pobre, a questão racial vai para além disso. Então, quando eu olhei aquela plateia 90% preta, eu falei, caramba, o meu público, o meu povo preto está tendo acesso a um teatro. Ainda que a baixo custo. A nossa produção foi a baixo custo. Então, assim, e a gente sabe que há pouco tempo atrás, o teatro era um lugar elitista, que era difícil você conseguir ter uma grana para separar para ir ao teatro. Eu tenho amigos que nunca foram ao teatro. Galera de periferia que nunca entraram no teatro. Que é para além do preço. A gente tem uma barreira geográfica ali. Que não permite. Eu tive um namorado preto, obviamente, que ele nunca tinha ido numa exposição de arte. Nunca tinha ido no CCBB, na Caixa. Nunca tinha ido. Então, é para além de ocupar um espaço de branco. Eu acho que o Cosmogonia me deixou essa lição. É para além de a gente estar num lugar que é só para brancos. Porque não adianta a gente botar um Cosmogonia no Carlos Gomes, onde o preto não tem acesso àquela cultura, onde o preto não tem acesso àquele entretenimento, àquela informação que é dele, que foi tirado dele, que é dele por direito e foi tirado. Então, foi muito gratificante para mim poder ver isso no Cosmogonia. E agora a gente vai para Madureira, acho que vai ser melhor ainda. Porque melhor do que ocupar o Carlos Gomes, eu acho que vai ser ocupar Madureira. Porque é o nosso lugar. É onde a gente... principalmente Madureira, que é um reduto preto, que respira a cultura preta. Então, vamos lá para Madureira. Vamos aqui para a derradeira que a gente vai ter que entregar o auditório. Bom, boa noite. Meu nome é Laila, eu sou ouvinte do Lado B. E junto com as minhas amigas ali, a gente estava formulando algumas perguntas, algumas ideias, que a gente escuta o Lado B há muito tempo. E aí eu vim como intermediadora aqui delas fazer uma pergunta para o Lado B. Porta-voz. É porque eu me senti meio que... Vamos botar o local de fala. Porque eu sou estudante de História da UFRJ, mas antes de eu fazer História, eu flertei muito tempo com jornalismo. Muito tempo mesmo. E um dos motivos de eu desistir do jornalismo foi, sem dúvida, o racismo estrutural que existe no meio do jornalismo, né? E aí, quando eu vejo o Lado B, quando eu vejo a Luciana aqui, é muito gratificante. Às vezes eu me pergunto assim, por que eu não tentei? Por que eu não consegui, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Lado B, em especial também para o Fagner, na seguinte questão, né? A gente sabe toda a conjuntura política que a gente está passando, e o Lado B, ele põe o dedo na ferida, né? Eu acho que isso deixou muito claro quando vocês entrevistaram a Júlia Guiar, né, diretora das Mulheres da UNE, que é uma entidade do movimento estudantil que é perseguida muito pelo Bolsonaro, e não é à toa que existe a UNE de direita, né? O Bolsonaro vê a UNE como uma entidade ameaçadora para o governo dele. Então, vocês põem o dedo na ferida. Então, eu queria perguntar para o Lado B, como é fazer o Lado B nesse ano de 2019, diante da censura que a gente está passando, enfim, que está nítida, e para o Fagner, como é ser um líder, né, um cara do Lado B. Não, você é um líder, porque o líder no sentido assim, quando eu flertava com o jornalismo, existia uma frase que me guiava, que eu não lembro o autor, enfim, nem sei se essa frase era de Facebook, que era a frase, não existe revolução sem jornalismo. Então, quando você fala que você é um negro de esquerda revolucionário, eu vejo você como um líder. Então, a pergunta para o Lado B, como é fazer o Lado B diante desse meio, botando na ferida, como foi a entrevista da Júlia, que é só uma das milhares que vocês já fizeram botando o dedo na ferida, e para o Fagner, como é ser um homem negro de esquerda à frente do Lado B do Rio, diante da conjuntura. Fagner é nosso Power Ranger vermelho. Bom, eu fiz o caminho inverso seu, Laila. Eu cheguei a passar o vestibular para a História, e no meio do caminho eu mudei para o jornalismo, que eu queria aparecer, eu gostava de aparecer, olha, né? Mentira, mas eu mudei, eu fiz o caminho contrário. E aí essa parte do aparecer foi o Daniel que fala. Mas bom, olha, não é fácil assim. A gente começou o trabalho numa conjuntura que a gente já vislumbrava lá em 2016, a gente já vislumbrava
que o cenário ia piorar, né? Em 2016, quando a gente começou com o programa, a Dilma já tinha sofrido o golpe na Câmara e faltava o golpe no Senado, né? Foi bem no meio da Olimpíada de 2016. O Vampirão já tinha feito a abertura da Olimpíada. E a gente já ali, desde os primeiros programas, quem nunca ouviu o programa, se for, a gente está no programa 111, né? Esse agora é o 112. Quem for ouvir o primeiro programa, além de perceber que a gente melhorou muito de lá para cá, vai perceber que a gente já falava mais ou menos o que vinha por aí. A gente nunca teve uma leitura muito positiva das coisas. A gente não achou que ia piorar tanto. E não é porque a gente é bom, não, é porque era óbvio. Porque o Brasil é previsível, a gente não é tão genial assim, né? Mas a gente já tinha essa leitura, a gente estava ali num contexto próximo de eleição municipal, e a gente, claramente, enfim, não é novidade para ninguém, a gente tem lado, né? A gente, enquanto um programa de comunicação do Rio de Janeiro, né? Se toda a grande mídia tem o lado dela, e no caso, num determinado momento em que a eleição passou a ser Freixo versus Crivella, a grande mídia, né, com exceção da Globo, né, porque eu via no Crivella uma ameaça, mas também não batia tanto assim, né, comprou o lado dela, nós compramos o nosso lado, e o nosso lado era o Freixo, né, mas a gente não tinha tanta esperança que ele fosse ganhar a eleição, como ficou comprovado que não ganhou, né, e a gente também, quando falava de conjuntura nacional, a gente já via a gente já via que a situação podia piorar. É óbvio que ninguém falava no cataclisma que aconteceu, né? Que é essa aberração social que eu não preciso dar o nome, mas a gente já imaginava que talvez um governo do PSDB fosse ganhar a eleição presidencial. Oi? Quem dera, hein? Saudades Alckmin. Sinto saudades. Coraçãozinho FHC e Alckmin. Então, a gente esperava mais ou menos algo do tipo, né? Não esperava que o país fosse acabar, né? Praticamente, né? Bom, no contexto do Rio de Janeiro, se o Auschwitz não nos conheceu agora que a gente está na UERJ, né? Ele já deve ter alguém aqui já de olho, né? Falou, quem são esses caras? Enfim, a gente chama de Auschwitz desde sempre, né? Porque é muito parecida a política que ele enfim, quer implementar e se esforça para implementar no Rio de Janeiro. Não que já não existisse, né? Não que o massacre da juventude negra não existisse, sempre existiu, né? Mas não como... Ele é mais dedicado. Oi? Ele é mais dedicado. Não, ele é dedicado e ele vai no helicóptero, né? Ele brinca de Rambo, né? Então, a gente, desde o começo, achou que seria muito difícil. Obviamente, no ano passado, depois do contexto da eleição do Estado e da presidência da República, a gente, né, começou a pensar no que a gente podia fazer, porque ali o programa já tinha tomado um patamar muito grande para os padrões de podcast, né, sobretudo para os padrões de podcast no Rio de Janeiro, onde a mídia não era muito conhecida. Quando nós começamos, a gente meio que tinha que explicar o que era um podcast para depois explicar o que é o programa, né? Hoje a gente meio que já não precisa explicar o que é um podcast, porque o podcast já está na boca das pessoas, inclusive não só na boca da classe média, mas a gente tem ouvinte, enfim, né, na Baixada Fluminense, tem ouvinte na Zona Oeste, tem ouvinte em todos os lugares, né? Então, a gente meio que pensou o que fazer, né? Aquela bela pergunta que um dia fizeram, né, lá na Rússia, né, o que fazer, a gente pensou, né, no que fazer, porque a conjuntura é muito contrária a gente. Nós não pertencemos a nenhum grande meio de comunicação que nos dê proteção, né? Nós não somos repórteres da TV Globo, que tem toda a segurança, enfim, eu falo o que eu falo. Todo mundo sabe quase todo mundo sabe onde é que a gente grava, e a gente sai do estúdio tarde da noite e vai para casa e nunca sabe o que pode acontecer. Então, óbvio, tudo passou pela nossa cabeça, não foi fácil.
Mas a gente chegou à conclusão que, tipo assim, as coisas nunca são fáceis, nunca serão fáceis, e ideal não se abandona, ideal se vive, entendeu? A gente, sabe, as nossas causas são maiores do que as nossas existências. Então a gente tem que seguir em frente, tem que fazer, tem que falar, tem que denunciar, aquilo que a gente não sabe a gente tem que aprender, tem que levar gente para poder nos ensinar, e assim seguiu, e vai continuar dessa forma. Até que, enfim, a revolução seja construída. Só para pontuar, né, até está acabando o horário já, a gente costuma dizer que quando o lado B vai bem, o país está muito mal, né? E aí os relatos que a gente recebe dos ouvintes, essa aproximação que nós temos com os ouvintes, você vê que as meninas vieram, falaram, somos ouvintes e tal, isso para a gente é muito importante porque a gente acaba se encontrando, né? E aí, como diz o Samba da Mangueira, na luta que a gente se encontra. Então, a gente acaba encontrando com pessoas que a gente não encontraria se a gente estivesse nas redações que a gente passou, fazendo o nosso trabalho, digno, obviamente, mas, enfim, por essa militância, o que a gente faz é uma militância, a gente sabe que então, para a gente, isso é muito importante estar com os nossos, né? A gente sabe que não é simples, não é fácil, a gente convive com pessoas que, às vezes, não hesitariam em atirar na cabecinha da gente, principalmente os negros da bancada. Então, assim, para a gente é muito importante isso, então eu vou repetir o que eu falei, agradeço muito, principalmente os nossos ouvintes, quem não ouve, quem por acaso não ouve a gente, acessem lá, www.ladobedorio.com.br, a gente faz texto, agora o Fagner vai virar youtuber, nosso líder vai virar youtuber, a gente precisa ocupar essas mídias, né? A gente precisa ocupar a mídia, inclusive porque a extrema-direita já está nessa mídia, né? Então a gente precisa ocupar também. Eu queria só deixar um relato, eu costumo ser um otimista, eu tenho arroubos de otimismo de vez em quando, na verdade é realista e esperançoso, eu sou a Suna diria. Eu vi uma vez, indo gravar, inclusive, uma menina com a uniforme de um colégio público, estadual, segundo grau, já uma mulher, já devia ter uns 22 anos, ou seja, possivelmente de educação de adultos, né, de noite. E aí eu olhei para baixo, né, assim, segurando no ferro do ônibus, eu olhei para baixo, vi o livro dela, e o livro dela era sobre história africana. E eu tenho 30 anos, eu fui saber de história africana, ou, enfim, tentar entender o mínimo de história africana, já depois de muito velho, já depois das faculdades que eu passei. Então, assim, o recado que eu posso deixar para vocês é difícil, está piorando, vai piorar, mas as pequenas revoluções que a gente está fazendo, como, por exemplo, ter negros na universidade, que é pouco, como a gente estava falando aqui, mas que são pequenas revoluções que a gente vai ter que tentar, e aí a gente, enquanto veículo de comunicação, tenta unir esses pequenos pontinhos no Brasil inteiro para tentar fazer a revolução, enfim, o Fagner no arroba comunista dele, ou o que seja, né? O nome que seja, sem reforma, porque eles não querem mais. Para ele é revolução. Para nós também, na verdade, assim, eles não querem mais conciliar com a gente. O outro lado mais não quer conciliar. Então, a gente tenta unir esses pequenos pontos para, enfim, ter uma base forte. Então, para a gente é muito importante isso também. E sempre com esse fiozinho de otimismo, né? A gente tem que tentar levar, porque, enfim, a gente tem que continuar a andar para frente caminhando. Eu só queria fazer uma observação, uma sugestão, na verdade, que é uma expressão que eu também usei durante algum tempo na minha meio jornalismo, meio militância, meio ativismo, que é a questão do dar voz, sabe? E aí é uma expressão que eu também eliminei do meu vocabulário, de repente, se vocês aderirem a isso, também vão eliminar, porque eu entendo que toda a população tem voz, sabe? Elas podem ser silenciadas ou não reverberar pela falta do microfone, mas a gente abre o microfone para essas pessoas, mas elas têm voz e as vozes deles muitas vezes são muito mais potentes e muito mais sábias do que as nossas, muitas vezes. Então, assim, eu abro o microfone, eu possibilito que isso reverbere, mas a voz é deles, né, gente? Obrigada por participar aqui com vocês. Bom, gente, só para encerrar bonito na gravação, obrigado pela presença de vocês. Quem gostou, muito obrigado. E se vocês não conhecem nosso programa, procurem lá no www.ladobedorio.com.br, como ele falou. Spotify, só botar lá do B do Rio que vocês acham, e outros agregadores de podcast também. E aí, no nosso caso, até semana que vem com mais um Lado B do Rio.